Boa noite de novo. Vamos começar de novo. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu não sei se vocês todos sabem, mas quando o mundo foi criado, quando a terra foi criada, quando Deus planejou criar um lugar onde a gente pudesse habitar, Ele planejou algo perfeito. Tudo que Ele pensou foi perfeito. Desde a criação, o próprio Deus ia criando uma coisa aqui, criou a luz, separou as terras, né? Ele olhou, estava tudo ali, uma coisa só, Ele separou os continentes, né? Era aquela massa toda, então a África foi para lá, o Brasil ficou para cá, e aí Deus ia olhando tudo que Ele ia fazendo e ia falar, puxa, que legal, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e criou o homem, etc. E era para ser perfeito sempre. O plano de Deus para mim e para você era que a gente nunca adoecesse, que a gente nunca conhecesse a palavra depressão, que a gente nunca morresse, que a gente fosse saudável fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Esse era o plano original de Deus quando Ele criou o mundo, criou a terra, criou o homem e esse lugar maravilhoso para a gente morar. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o primeiro pecado que apareceu foi o da ganância, porque o mal, representado no Gênesis por uma serpente, ou que depois foi transformado numa serpente, o mal usou de uma inteligência suspeita para levantar uma questão para os homens. Puxa vida, tá bom, isso aí tudo é bacana, mas poxa, você podia ser ainda mais que isso, você podia ser igual a Deus. É mesmo, né? Podia ser igual a Deus, conhecer tudo, o mal, o bem, tudo é verdade, podia ser igual a Deus, e isso fez com que nós, a humanidade, que os homens desobedecessem à ordem de Deus. Deus criou tudo ali perfeito, a gente falou, eu falo a gente, porque nós estamos incluídos nisso, porque a gente faz isso até hoje. Até hoje a gente é desobediente. Então Adão e Eva fizeram isso, os primeiros homens fizeram isso. Puxa vida, eu quero ser igual a Deus, então deixei que essa ganância crescesse dentro de mim, aí fui lá e desobedeci a Deus. E isso causou uma coisa muito, muito, muito ruim, porque aí Deus falou assim, bom, então vocês não querem as coisas do meu jeito? Tá bom, façam do jeito de vocês, porque Deus é um gentleman, Deus é muito generoso, muito amoroso. Ele falou, tá bom, façam do seu jeito. Então agora, você vai precisar trabalhar para ganhar seu sustento. Infelizmente, você não vai ter mais a saúde que você tem, porque você vai ficar cansado, você vai ter que suar para ganhar a sua comida, você vai adoecer às vezes, e você vai morrer. Essa é a consequência da desobediência. E o homem seguiu seu caminho distanciado de Deus. Bom, qual foi o segundo pecado que apareceu? O segundo pecado foi o da inveja. O segundo pecado foi o da inveja, porque os filhos de Adão, Caim e Abel, Abel era um criador de ovelhas e o Caim era um agricultor. Aí o Abel, querendo acertar as coisas com Deus, querendo agradar a Deus, ele pegou do melhor do seu rebanho e fez um sacrifício para Deus. Ó Deus, isso aqui é o meu melhor, é a primeira cria, isso aqui é a picanha do meu rebanho, como se fosse uma coisa assim. É o melhor que eu tenho. Ele ofereceu para Deus como sacrifício. E aí o Caim, invejoso, ofereceu também, mas ele ofereceu qualquer coisa. E Deus falou assim, puxa vida, o outro deu o seu melhor, isso me agradou. Agora você, cara, você pegou de qualquer coisa, colheu ali umas plantinhas, uma coisa que não ia dar em nada mesmo, e ofereceu para mim. Puxa vida, isso não foi legal. E aí, Caim invejou Abel, e isso gerou nele uma raiva que acabou crescendo dentro dele, e ele matou o irmão. Você vê que essas coisas estão lá desde o princípio. E aí o que gerou no Caim, depois dele ter feito o que fez? Gerou uma culpa. Ele foi amaldiçoado. Porque ele fez tudo aquilo, porque ele deixou-se levar pelo mal, aquilo ali gerou uma culpa nele e ele sofreu ainda por gerações. As gerações ainda sofreram a consequência desse pecado.
Aí Deus olhou para aquilo tudo, falou assim, não, puxa vida, coitado, eles não conseguem se virar sozinhos, eu preciso dar uma mãozinha, eu preciso fazer alguma coisa. E aí Deus começou de novo a se envolver com as pessoas, usou Abraão, depois Isaac, depois Jacó, aí Moisés, as histórias que vocês conhecem aqui e ali, né? E Deus foi falando com os homens de novo, foi usando os profetas para falar com a gente, falar, gente, tem um jeito melhor de fazer as coisas, tem uma forma melhor de se viver. Se você seguir alguns princípios, sua vida vai ser melhor, sua vida vai melhorar. Mas estava difícil, a gente é teimoso, a gente é egoísta, a gente não leva Deus muito a sério. Aí Deus falou assim, olha, não está dando certo, então vou fazer o seguinte, vou enviar meu filho para falar com eles. E Deus enviou Jesus para ser o Deus encarnado aqui na terra, apesar de ser um humano, apesar de ser como a gente, ter dor, ter necessidades, ter que se alimentar, ele era um humano como qualquer um de nós, mas tinha o Espírito de Deus para nos revelar as coisas do reino de Deus. Esse é o ponto que eu queria chegar. Jesus veio aqui falar das coisas do reino de Deus. Você ouve Jesus falando várias vezes sobre isso, reino de Deus, reino de Deus. Como é que as coisas são no reino de Deus? Como é que é o ideal que Deus planejou para mim e para você? Que pode ser resgatado. Essa que é a boa nova do Evangelho, isso pode ser resgatado. Aquilo que Deus planejou lá no começo, pode ser resgatado. Quer dizer, hoje, nós já podemos viver com algumas coisas do reino de Deus. Se a gente seguir a Jesus, se a gente obedecer algumas coisas que Jesus ensinou, se a gente colocar em prática algumas coisas que Jesus ensinou, a gente pode tocar a eternidade, a gente pode tocar o reino de Deus. Até um dia onde todo mundo vai entender isso, o dia que o Evangelho se espalhar pelo mundo todo, e aí Jesus vai estar pronto para reinar de novo, nós vamos voltar a não ter doença de novo, a não morrer, a não saber o que é depressão, e etc, percebe? Então, o que a gente está fazendo com essa série? Nós estamos querendo ajudar vocês e a nós mesmos a olharmos para os nossos corações e encontrarmos esses alienígenas, que é a ponte que nós estamos fazendo com o nome da série, O Quarto Passageiro, com o filme Alien, a gente olhar para o nosso coração, reconhecer esses aliens que às vezes habitam o nosso coração, que vez ou outra vêm para fora e causam estrago nas nossas vidas. Na minha vida, na sua vida. Para quê? Para que se a gente puder olhar para o nosso coração e curar o nosso coração, a gente pode tocar o reino de Deus. A gente pode, talvez eu ainda fique doente, mas já vai ser diferente. Talvez a minha vida melhore com isso. Talvez não, ela vai melhorar com isso. Eu vou ser curado. Talvez eu não vou adoecer tanto. Curando o meu coração, curando o meu emocional, curando o meu psicológico, curando o meu físico, seguindo as coisas que Jesus nos ensina. E eu não entendo porque, às vezes, isso é um negócio que eu não entendo, vocês me desculpem, é uma coisa que eu não consigo entender. Porque às vezes a gente olha para o nosso coração, ou às vezes através de uma mensagem, a gente olha, vê que tem uma coisinha lá, mas você fala assim, eu não vou mexer com isso, dá muito trabalho. A gente não age. Você reconhece, você olha para dentro e vai se falar, num outro momento eu faço isso, eu não sei como pode, eu estou reconhecendo que é um problema meu esse, não estou falando que é um problema de vocês, é o meu, eu não consigo entender isso. Porque eu vou dar um exemplo, lá na minha casa, quando a gente está no verão, assim, de vez em quando aparece uma barata. Eu moro perto de uma mata, então de vez em quando vem uma barata e aí minha esposa fala assim, amor, tem uma barata dentro do nosso quarto na cortina. Eu nunca falei para ela, falei assim, amor, é só uma barata, vamos dormir, fica tranquilo. Vocês dormiriam tranquilo? Eu não sei. Lá em casa minha esposa pelo menos não dormiria mesmo. Do quarto pelo menos não. Puxa vida, se eu sei que tem uma barata no meu quarto, eu já não consigo dormir, e eu preciso resolver aquele problema, às vezes eu olho para dentro do meu coração, vejo um alien que pode acabar com a minha vida, com a vida das pessoas que eu amo, e eu quero deixar quieto, não quero mexer nisso. É uma coisa que eu não entendo. Se alguém puder me ajudar a entender um dia, eu quero ajudar. Eu não sei por que nós não somos tão proativos quando o assunto é o nosso coração. Por que a gente não toma essa decisão de tratar, de resolver e de curar o nosso coração? Então nós temos falado desde o primeiro dia sobre culpa.
E a gente tem feito um paralelo entre crédito e débito, que ajuda a gente a entender o problema. E a culpa diz uma coisa: eu te devo. O que é a culpa? A culpa é assim: eu tenho uma dívida com você, emocional, financeira, relacional, eu tenho uma dívida com você, eu sei que eu tenho, eu te devo isso, aí eu fico carregando aquilo até eu resolver o meu problema. Isso foi a mensagem do segundo dia aqui. Você pode encontrar todas as mensagens no site, se você não esteve aqui e quiser lidar com alguma dessas coisas na sua vida. Depois nós falamos da inveja. A inveja faz a gente achar que o problema é o outro, mas o problema não está com o outro, porque Deus que é o dono de todas as coisas. Então a inveja nos faz pensar: Deus me deve, é com Deus que eu preciso resolver a questão da inveja e não com o outro. Não adianta ficar olhando e desejando e falando mal do outro, não é? Resolve com Deus, fala: Deus, por que ele recebeu aquilo e eu não tenho? O que eu preciso fazer para merecer aquilo? Ou então, o que eu preciso deixar de fazer? É uma questão para a gente resolver com Deus. Tem essa mensagem lá também para você assistir. Depois, nós falamos de egoísmo, ganância, na semana passada. Falei que ganância e egoísmo é uma coisa difícil da gente reconhecer no espelho. A gente até consegue ver nos outros, mas na gente, não, eu não sou ganancioso, eu sou econômico. Eu não sou ganancioso, eu estou poupando para o meu futuro, etc. E eu falei que a ganância e o egoísmo não tem a ver só com recursos financeiros, tem a ver com o seu coração, com a forma como você age, como você trata as outras pessoas. E hoje, para encerrar, nós vamos falar do pior de todos os aliens, o pior de todos os monstros que às vezes habitam o nosso coração, que se chama raiva. Aquilo que te faz fazer as coisas mais absurdas, que faz você explodir, que faz você se perder a cabeça, se descontrolar e fazer uma tempestade, virar a mesa e fazer um barulho. E aí as pessoas que estão perto falam assim: nossa, mas tudo isso por causa de 20 centavos? Deixa para lá. Mas é aquilo que faz a pessoa que está do seu lado levar um susto. Fala assim: nossa, mas essa é a pessoa com quem eu casei? Nossa, esse é o meu pai que cobra tanto de mim fazendo isso, ou a minha mãe, ou o meu irmão, ou meu namorado. Nossa, que susto, o que é isso? Isso não parece aquela pessoa. A raiva traz na gente reações que causam esse espanto nas outras pessoas. E a raiva é o pior de todos. Eu estou chamando de pior de todos porque ele é o mais perigoso. Porque é o que faz a gente tomar as atitudes mais perigosas, que às vezes a gente pode ferir as pessoas. Emocionalmente, às vezes, através de palavras, você pode machucar uma pessoa profundamente, e às vezes até fisicamente. É a raiva que faz a gente agir dessa forma, por isso que ele é o pior. E nessa questão de dívida e crédito que eu tenho falado, a raiva é o quê? A raiva diz o seguinte: você me deve. Você me deve. Meu pai me deve, minha esposa me deve, meu marido me deve, meu pastor me deve, meu patrão me deve. Assim, você me deve, você tem que acertar comigo as coisas. Isso que é a raiva, sintetizando e fazendo esse paralelo com a economia, com esse balanço entre crédito e débito. A raiva é isso: você me deve, ponto. Aí você tem que me pagar o quanto antes, faça favor de me pagar. Isso que é a raiva, que provoca a raiva. Mas a raiva também, como a ganância, ela não tem só a ver com o dinheiro. Esse pagar que eu estou falando não é dinheiro. Pode ser. Pode ser que você me deva dinheiro e isso está me prejudicando, você precisa me pagar. Mas o principal é o emocional. O principal da raiva toca o emocional. É uma infância que foi perdida. Ou promessas de um casamento por toda a vida que não foram cumpridas. Você me deve o cumprimento daquelas promessas. Ou um pai que deve para o filho a participação na infância. Puxa, pai, você nunca foi ver eu jogar futebol, nunca foi na minha apresentação de balé, você nunca fez isso, nunca fiz aquilo. Às vezes essas dívidas emocionais são muito, muito mais importantes do que as financeiras. O respeito que você me deve como esposa, como esposo, como filho, você tem uma dívida comigo, cara, você tinha que me respeitar, você é meu filho. Percebe?
Então, nessa questão de débito e crédito, a raiva diz, você me deve, você tem uma dívida que você precisa pagar, eu estou esperando a hora que você vai pagar. Está passando tempo, e você não pagou, e você está me enrolando, eu estou esperando a hora que você vai me pagar essa dívida. Mas óbvio que um assunto tão importante, tão perigoso e tão delicado, não poderia ficar de fora da Bíblia. Deus não ia deixar a gente só com o problema. Deus, sem dúvida nenhuma, ia usar alguém para falar com a gente sobre isso. Então, hoje, nós vamos ler um texto que esclarece perfeitamente esse assunto, é muito claro mesmo, muito direto, e apresenta para nós a solução, para como lidar com isso, com essa dívida que as pessoas têm com a gente. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Efésios, capítulo 4. Se você não trouxe a sua Bíblia, a gente vai projetar. Mas se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em Efésios 4. São cartas que o apóstolo Paulo escreveu para o povo de Éfeso, por isso que chama Efésios. E no versículo 26, Paulo nos ensina uma coisa muito importante. Ele fala o seguinte, ele fala assim, quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha que interessante, eu acrescentei ali com raiva, irado é a mesma coisa, né? Você está com raiva. Quando vocês ficarem irados, não pequem. O que Paulo está querendo dizer com isso? Primeira coisa importante, não é um problema você ficar irado. Às vezes acontece. Então, se você já estava com a consciência pesada de ficar com raiva de vez em quando, o problema não é você ficar com raiva. O problema é o que você vai fazer com essa raiva. E Paulo está falando assim, ficar com raiva, ficar irado de vez em quando, não é o problema. O problema é o que você vai fazer. Não peca, pode ficar irado, mas não peca, não deixa isso ir para frente. E ele fala isso de uma coisa brilhante em seguida. Ele fala assim, apaziguem, isso na Nova Versão Internacional, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Paulo está falando, ele está usando aqui um ditado popular na época dele. E o ditado dizia o seguinte, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Era um ditado que circulava, mais vale um pássaro na mão que dois voando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Era um ditado da época, não deixe que a sua ira, que se ponha o sol sobre a sua ira. Esse era o ditado popular que Paulo usou aqui para explicar uma coisa importante para a gente. A coisa importante é o seguinte, você não pode deixar que a sua raiva passe para o dia seguinte, ou para a estação seguinte da sua vida. É isso que Paulo está tentando nos ensinar. Resolve logo a questão da sua raiva. A gente fala muitas vezes para casais, né, que é melhor você não ir dormir engasgado, conversa, tenta resolver antes de dormir. É mais ou menos o mesmo conselho que Paulo está dando, mas para todos nós, em relação à ira, em relação à raiva. Não deixa o sol se pôr, resolve isso. Investigue, vê como é que você pode resolver esse problema. Não deixa isso passar para frente, não acorda amanhã com raiva, ou depois da manhã com raiva, ou semana que vem com raiva, ou no próximo relacionamento, trazer a mesma raiva que você passou no primeiro relacionamento. Não faz isso. É isso que Paulo está tentando nos ensinar aqui, ele está revelando isso para a gente. Não deixa que a sua raiva passe para a etapa seguinte da sua vida. Porque a gente faz muito isso. E ele acrescenta uma coisa assim, em princípio, na primeira lida, assim, você fala, isso é meio estranho. Ele fala assim, não deem lugar ao diabo. O que Paulo está querendo falar com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, na medida que você não resolve, que você vai enrolando, que você deixa para o dia seguinte, que você deixa para a etapa seguinte, você vai deixando para lá, você vai abrindo uma brecha para que isso cresça, para que esse mal cresça no seu coração. Ele usa a palavra diabo. Eu só acredito que existe diabo porque Jesus falou que existe diabo, senão eu também não acreditava. Mas também não acredito naquele capetinha de vermelho, com chifrinho, tridente na mão. Eu acho que o diabo é a conjunção de todo o mal. Assim, eu não sei exatamente como que ele aparenta. Eu tenho certeza que não é aquilo. E também tenho certeza que não pode ser uma coisa muito feia, senão ele não convenceria as pessoas, né, a pecar, a errar. Mas enfim, o ponto não é esse. O ponto que Paulo está falando aqui é que assim, à medida que você não resolve, que você dorme
com aquele problema, quando você dorme, às vezes, anos com esse problema, não resolve, você abre um espaço no seu coração, olha só o paralelo com a série, para que esse alien cresça, se fortaleça e vai chegando num ponto que uma hora ele vai explodir e ele vai destruir a sua própria vida e a vida das pessoas que estão ao seu lado. É isso que Paulo está falando assim, apesar de que na época dele ainda não tinha passado o alien, mas é isso que ele está falando aqui. Fala, não deixa isso para lá, porque isso vai crescendo dentro de você e vai, sem dúvida nenhuma, te prejudicar. Então, a raiva produzida na sua infância não deveria ser carregada para a sua adolescência. A raiva produzida na sua adolescência não deveria ir para a sua juventude. A raiva adquirida na sua juventude não deveria caminhar até a sua vida adulta. A raiva adquirida no primeiro relacionamento seu não devia ser carregada para o segundo relacionamento. Em alguns casos, a raiva que você passou no primeiro casamento não deveria ser trazida junto com você para o segundo casamento, ou seja lá, qual for a segunda nova etapa da sua vida. Dos seus novos amigos, você mudou de cidade, aquela raiva que você desenvolveu por causa de um contexto, numa época, não deveria ser mudar de cidade junto com você. Ela deveria ficar para trás, devia ser resolvida. É isso que Paulo está falando com toda a clareza para mim e para você. Agora, o problema é que o raivoso, aquele que tem a reação, sabe qual que é o grande problema? Ele desenvolve uma defesa para ele mesmo, que ele fala assim, a minha raiva é provocada por você. Você é que me fez fazer isso. Porque você fez isso é que eu explodi. Se eu agredi, foi porque você falou isso, ou porque você falou aquilo. É assim que o raivoso se defende. É assim que ele se defende. A culpa é de alguém, não dele. Mas em alguns casos, principalmente nos relacionamentos, a pessoa, a esposa, ou o marido, ou o namorado, o noivo, vai olhar e vai falar assim, peraí, não era para tudo isso que está acontecendo. Eu acho que essa raiva está vindo dentro de você para o nosso relacionamento. Já estava aí. Eu acho que ela só saiu. Só explodiu agora, mas já estava aí. Não foi uma coisa que apareceu agora por causa dessa nossa discussão. Ela já estava aí dentro. E é uma grande verdade. Às vezes a gente fica carregando isso de um relacionamento para o outro, de um lado para o outro, na vida, de um emprego para o outro, porque um patrão seu te tratou de um jeito, então todos os patrões são iguais, todos daqui a pouco você está arrumando confusão no emprego novo também, porque você carregou junto com você aquela sua raiva para um outro momento da sua vida. Mas lógico que existe uma saída. Lógico que existe uma saída. E é óbvio que Paulo não ia deixar de falar disso com a gente. Tem sim uma saída para toda essa raiva, para aquela sua incompreensão de onde vem a sua raiva, para você investigar o seu coração, tem uma saída, tem uma esperança. E é disso que Paulo começa a falar no versículo 31. Ele fala o seguinte, e ele fala isso de uma forma tão simples que dá raiva na gente. Ele fala assim, livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, da gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Livrem-se disso, ok? Boa noite, pessoal, já pode ir todo mundo para casa. Ô Paulo, mas peraí. Apóstolo Paulo, peraí, não é bem assim, não é simples desse jeito como você está falando. Como assim, livre-se disso? Não, peraí, você não escutou minha história ainda, Paulo? Você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe o que ela me fez, o que ele me fez, o que fulano me fez, você não sabe. Como é que você está falando assim? Não é simples assim, livre-se, abandone isso. Mas Paulo está falando, não, livre-se disso, para com isso. Resolve isso já. Não fica carregando isso para amanhã, nem para a semana que vem, nem para o mês que vem, resolve isso, chega. Você não vê o quanto você tem sido prejudicado com isso? Até quando você vai carregar isso? Paulo está falando para nós que sentimos essa raiva, é para nós que ele está falando, livre-se disso, para com isso, dá um jeito nisso. Às vezes você...
É o que eu falei no começo. Às vezes a gente sabe que tem uma coisa ali dentro do coração e não quer mexer, não quer resolver. Eu não me conformo. É como se fosse num médico, o médico fala assim, ó, você está com um tumor no seio ou no intestino, sei lá o quê. Aí você fala para o médico, fala assim, ok, eu vou pensar o que eu vou fazer sobre isso. Dá um tempo para mim, dá uns meses para mim, eu vou ver se eu vou lidar com isso ou não. Claro que não. O que a gente faz? Você fala, doutor, o que eu tenho que fazer? É cirurgia? Vamos para a cirurgia. É o quê? É tratamento? Vamos tratar isso. É assim que a gente lida. Mas às vezes, com um mal desse tamanho, que às vezes pode criar em nós, às vezes até um tumor físico mesmo, a gente não lida, deixa para lá, não vou mexer, dá trabalho. Não, Paulo está falando, gente, livre-se disso, por favor. Ó, você está com isso? Você carrega essa raiva, você está carregando isso tem prejudicado você? Se não está prejudicando, talvez não seja um peso para você. Mas se isso está te prejudicando nos seus relacionamentos, se você não consegue se firmar com ninguém, se começa bem, daqui a pouco você já fica irritado no seu emprego, na sua igreja, na sua escola, talvez tenha aí uma raiz de algum mal, que pode ser esse da raiva. Então, para aqueles que querem a solução, através de Paulo, Deus fala o seguinte no versículo 32. Sabe como é que você cura isso? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Oi? Qual que é a cura? Perdoando-se mutuamente. Vamos ler esse versículo até aí, todo mundo junto, por favor? Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente. Só até aí. Só até aí. Porque é importante nesse ponto, é o perdoando-se mutuamente. A solução é o perdão. É o perdão, porque se eu estou falando que a raiva é uma dívida que alguém tem comigo, como que eu resolvo uma dívida que alguém tem comigo? Se a pessoa não paga ou não tem como pagar, a única coisa que eu posso fazer é assim, então eu vou ter que perdoar a sua dívida, não vou cobrar mais, porque não adianta mesmo, eu não vou mais cobrar, está perdoado, acabou, esquece, tudo bem, fica para lá, eu fico para cá, está perdoada a sua dívida. É isso que Paulo está falando para a gente aqui, é isso que ele está falando, a gente precisa perdoar aquela pessoa que tem uma dívida com a gente. É essa atitude que você tem que ter para você se curar desse monstro, desse alienígena, desse alien que às vezes traz tanta coisa ruim para a superfície, para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que estão perto de você. E pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um amigo, seja lá quem for. E a gente sabe que esse assunto é delicado, sabe? A gente brinca um pouquinho aqui para não ficar tão pesado. Mas eu sei que muita gente que está me ouvindo aqui, que talvez vá ouvir depois no site da capela, já está pensando numa situação do passado recente ou dessa semana, de uma pessoa que você está com raiva, porque ela tem uma dívida com você e ela não paga, ela te devia obediência e não obedeceu, ela te devia respeito e te desrespeitou, ela te devia compromisso e ela quebrou o compromisso, ela te devia carinho e ela não te deu carinho, ela te agrediu, sei lá, tem tanta coisa que acontece nas nossas vidas, e Paulo está falando, a cura não pode ser outra, é essa, é o perdão, não adianta. Mas aí você fala assim, mas não é justo, não é isso que você está pensando? Não é justo, você não sabe o que ele fez, não é justo, eu não posso perdoar assim, vou perdoar assim? Não é justo. Então eu tenho uma coisa para você, a sua cura vale mais do que isso que você está chamando de justiça. Eu acho que eu tenho essa frase aí no telão, a sua cura vale mais do que isso que você está chamando de justiça. Entende isso que nós estamos falando? Não é uma questão de justiça, tá bom, é injusto, mas tem tanta coisa injusta nesse mundo, depois que o mal entrou, não existe mais, a justiça foi embora. Então não é uma questão de justiça, nós estamos falando do seu e do meu coração, que precisa ser curado. É disso que nós estamos falando. Então a sua cura é mais importante do que isso que nós estamos chamando de justiça. Não é, tá,
Não é justo, e daí? Você vai continuar carregando isso? Porque não é justo? Porque não é justo, você vai levar isso para o seu próximo relacionamento, você vai levar isso para os seus filhos, você vai levar isso para os seus novos amigos, para a nova cidade que você for, só porque não é justo, você vai carregar isso com você? Percebe, gente? Eu falo isso com todo o meu coração, com todo o carinho que eu tenho por vocês e por todo o desejo que eu tenho de ver todo mundo, inclusive eu mesmo, as pessoas da minha família, todo mundo curado dessas doenças emocionais do coração. Puxa vida, pode não ser justo, mas não interessa, eu preciso ser curado, você precisa ser curado. É por isso que a gente toma uma atitude. Então, perdão, e eu já preguei sobre perdão aqui algumas vezes, e eu sempre falo isso, o perdão é uma decisão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão de cancelar uma dívida. Eu decido que eu vou cancelar, independente de considerar justo ou não. Você vai ficar analisando e julgando a outra pessoa? Olha para o mal que aquilo está te causando e resolve o seu problema. Perdoa, independente de ser justo. Cancela essa dívida. Mas eu sei que você ainda está pensando assim, mas Paulo Wesley, você não conhece a minha história. Não é simples assim. Se você soubesse o que aconteceu comigo, os abusos que eu sofri, se você soubesse tudo que eu passei, você ia ver que não é fácil. Gente, eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Mas a minha pergunta é, tá bom, é muito difícil. É muito difícil, tá bom. E aí, o que você vai fazer com isso? É muito difícil, mas isso não responde. E daí? Você vai fazer o que com isso? É difícil, então você não vai lidar? Não é justo, então você não vai mexer nisso? Até quando, então? Então estipula um prazo para você resolver isso na sua vida. Estipula um prazo. Então você está sofrendo com isso. Você não pode perdoar porque não é justo. Você não pode perdoar porque o seu caso é o pior de todos. Você não pode perdoar. Então estipula um prazo. Eu vou sofrer com isso mais 1 ano e meio. Aí então eu vou perdoar e resolver. Porque é isso. Se a gente resumir tudo, é isso. Porque você vai continuar sofrendo. Então estipula um prazo. Não, daqui 5 anos eu vou lidar com isso e resolver. Então eu vou sofrer mais 5 anos e provavelmente, dependendo do que é o seu caso, provavelmente em 5 anos não vai se resolver também, porque tem dívida que é impossível de ser paga. Como é que você vai voltar lá em 1970 e não sei quanto, ou 80 e não sei quanto, e resolver aquilo que já passou? Tem dívida que não pode ser paga mesmo. Você vai esperar o quê para perdoar? O que você vai esperar? Então estipula um prazo. Não, daqui 5 anos então eu vou me curar disso aqui. Porque é a opção que a gente tem. E aí, você ainda pode falar assim, mas é que nesse caso, eu não tive culpa nenhuma. Eu sou a vítima. Eu, sei lá, se minha culpa for 5%, a da outra pessoa é 95%. Eu não tive culpa. Eu fui uma vítima. Continua incorrendo na mesma coisa. Como que você vai resolver isso? Não é justo? Já passou muito tempo, não é impossível de resolver, você vai continuar carregando isso mesmo, achando... E Paulo ainda fala uma coisa, para a gente que acha que justiça é a grande questão, porque não é justo, porque você é vítima. Olha como que Paulo termina o versículo lá. Vamos voltar no versículo que falava assim no final. Você precisa perdoar assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Como que Deus perdoou a nós em Cristo? Que culpa tinha Cristo dos erros que eu cometi? Que culpa tinha Cristo? Que culpa tinha Cristo dos erros que a humanidade toda cometeu? Ele que nunca pecou. O que Deus fez? Deus olhou, viu a nossa situação, viu que a gente não ia conseguir saldar a nossa dívida. Falou, eles não têm condição. Eles não são nem inteligentes o suficiente para resolver essa questão. Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar meu filho para pagar a dívida deles. Sabe o que Deus fez comigo?
Deus fez assim. Senhor Paulo Wesley Degal, sua dívida. Aí, não vou mostrar, porque é muita coisa. Deus olhou para minha dívida e fez assim, ó, cancelada. Você não vai conseguir pagar isso aqui. Assim como Ele fez com você. Que condição que eu tinha de pagar a minha dívida? Nenhuma. Eu sou 100% culpado. Jesus não fez nada. E Ele veio e pagou a minha dívida, os meus pecados. Ele morreu por mim e por você. Deus cancelou a minha dívida, porque eu não ia conseguir pagar mesmo. Será que eu não posso fazer isso com a outra pessoa que me deve? O cara que está escrevendo isso aqui, gente, ele não está escrevendo isso aqui de um spa, de frente para o mar, falando assim, não, vocês precisam perdoar. Ele estava preso, acorrentado, injustamente, sofrendo, sendo torturado, passando fome, sede, todo tipo de sofrimento. É de dentro de uma cadeia que ele escreveu isso. A gente precisa perdoar. Não porque é justo ou injusto, mas é porque é o único jeito de curar o nosso coração, percebe? É o único jeito de curar o meu coração e o seu coração, é perdoando. Você ainda quer contar a sua história? Você ainda quer falar assim, não, você não ouviu a minha história? Depois disso, você ainda quer? Qual que diferença isso vai fazer? Por pior que seja a sua história, a nossa atitude precisa ser essa, porque algumas dívidas são impagáveis mesmo. Então está nas nossas mãos, percebe a coisa, o diferencial disso aqui? Está exclusivamente na minha mão e na sua mão, oferecer o perdão. Nem Deus pode fazer isso por mim, percebe? É uma atitude que tem que ser minha, é uma atitude que tem que ser, meu filho não pode fazer isso por mim, minha esposa não pode fazer isso por mim, meus amigos não podem fazer isso por mim, tem que ser eu. Tenho que ser eu, tem que ser você. É uma atitude que só você pode tomar. E algumas pessoas que estão à sua volta, que convivem com você, elas sabem disso. Elas veem os reflexos desse alien que vive dentro de você, porque elas veem, às vezes, coisas voando dentro de casa, ou atitudes, ou palavras, ou ofensas, ou... Elas sabem que alguma coisa precisa ser tratada ali. Então não é que você vai levar isso numa boa, você não vai levar isso numa boa, enquanto você não fazer isso, enquanto você não fizer isso, você oferecer o perdão para outra pessoa, assim como Deus nos perdoou através de Cristo. 3 coisas para você colocar em prática essa mensagem e curar o seu coração da raiva. 3 coisas bem práticas. Primeira coisa, identifique quem provocou essa raiva em você. Sabe por que isso é importante? Porque a nossa tendência é olhar à nossa volta, imediatamente à nossa volta. Não, quem provocou essa raiva é a minha esposa, é a minha filha, é meu filho, é o meu líder, é o meu patrão. A gente olha imediatamente, não, eu fiz isso porque é fulano ali. Não, mas às vezes não é. Às vezes a raiz dessa raiva está lá atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, 30 anos atrás. Às vezes essa raiva está lá atrás. Nunca foi perdoada, nunca foi lidado, você nunca lidou com isso, você nunca curou isso. Então, às vezes está lá, você precisa visitar o seu passado, na sua memória, para você lembrar, não, eu fiquei com raiva porque meu pai fazia isso comigo, porque minha mãe fazia isso comigo, porque o meu professor fez isso comigo, porque o meu, sei lá, o meu amigo, a minha amiga, minha ex-mulher, o meu noivo. Você tem que identifica claramente quem foi que provocou isso, criou esse sentimento em você, quem abusou, quem foi violento, quem, sei lá, quem criou, quem não te deu carinho, quem não te deu o que você precisava, descobre. Reflete, pensa, quem é que realmente criou? Porque às vezes a minha briga com a pessoa ali do lado é só um reflexo disso que está habitando em meu coração. Descobre quem é. Segunda coisa, defina com clareza o que foi feito contra você. Você precisa saber exatamente o que foi feito contra você, para você não generalizar as coisas.
Ah, aquele homem fez isso comigo, então nenhum homem presta. São todos iguais, o homem é tudo sem vergonha, ou não sei o... Não, identifica o que foi feito com você. Foi aquela pessoa, aquela situação, aquela atitude que causou isso em você. Identifica com clareza. Terceira, decida cancelar a sua dívida. Decida entre você e Deus, ora para Deus, fala, Deus, eu preciso de força para fazer isso. Mas eu estou olhando, a pessoa é essa, a dívida é essa. Está cancelado. Em nome de Jesus, está cancelado, está perdoado. Eu quase não tenho outra opção. Se eu não fizer isso, eu vou continuar sofrendo. As pessoas ao meu lado vão continuar sofrendo. Eu preciso fazer isso, não adianta. Não adianta eu fingir que isso não está acontecendo. Não adianta eu fingir que não tem esse problema no meu coração. Ele está ali e ele está causando prejuízos para mim e para as pessoas ao meu redor. Eu preciso resolver isso. Eu perdoo. Eu cancelo essa dívida. Aquela pessoa não me deve mais, ponto final. E aí, quem sabe, eu não sei qual que é o caso de cada um aqui, quem sabe você vai encontrar essa pessoa ainda na rua de novo, talvez alguma você nunca mais vai encontrar. E você está cobrando uma dívida de uma pessoa que já morreu, não tem como você cobrar uma dívida de uma pessoa que já morreu, mas alguma você vai continuar encontrando. E talvez a sua primeira reação vai ser lembrar de tudo de novo. E aí você chega em casa de novo e fala, Deus, diante do Senhor, eu perdoo. Está cancelado, ela não me deve mais, ele não me deve mais. Está cancelado, está perdoado. A prática disso, se isso se tornar uma prática na sua vida, vai curar o seu coração. Vai curar o seu coração, vai restaurar o seu coração. E você vai experimentar, você vai tocar um pouquinho da eternidade. Porque seu coração vai ser livre. Você vai se libertar. Você não vai carregar mais aquelas correntes. Você vai falar, agora eu consigo respirar. Agora eu consigo dormir. Agora eu tenho paz. Agora eu posso tratar meu filho do jeito que ele merece, minha esposa do jeito que ele merece, meu marido do jeito que ele merece, meus irmãos do jeito que eles merecem, minha família, meus amigos, a minha igreja, meu trabalho. Porque estou livre. Meu coração está livre. Vocês creem que isso pode acontecer? Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Você vai tocar um pouquinho do paraíso aqui na terra ainda. Quando você for livre, se sentir livre, você vai tocar um pouquinho do paraíso, do reino de Deus, que Deus planejou para mim e para você. Amém? Senhor Deus, que assunto difícil. Que dor que isso traz no nosso peito, relembrar talvez um passado distante, talvez um passado recente, coisas que nos feriram, que ainda não cicatrizaram, Deus, e coisas que foram feitas contra nós. É muito difícil. Mas não é porque é difícil que nós vamos deixar de lidar com isso, Senhor Deus. Então, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos fortaleça. Em nome de Jesus, o Senhor nos dê coragem para olhar para esse problema no nosso coração. Em nome de Jesus, que o Senhor nos lembre de tomar uma atitude, Senhor Deus. Identificar a pessoa que nos prejudicou, identificar o problema e cancelar essa dívida em nome de Jesus. Para que os nossos corações sejam livres, Pai. Para que o meu coração seja livre, para que o coração dos meus irmãos seja livre. Nos ajude, Senhor Deus, a tomar essa atitude durante essa semana, Pai. A ligar para aquela pessoa que a gente não fala há 10 anos. Falar assim, eu te perdoo, te perdoo. Você não precisa fazer mais nada. Ou aquela atitude sozinha dentro do coração, diante de Deus. Eu não quero mais nada daquela pessoa. Deixa para lá, deixa para lá. Ela nunca vai me restituir, nunca. O mal que ela causou é impossível de ser restituído. Então, cancelo essa dívida em nome de Jesus. Para que eu seja livre. Nos ajude a fazer isso, Senhor Deus. Para a nossa felicidade, para a felicidade dos nossos familiares, das pessoas que estão à nossa volta. E para que tudo isso glorifique o Teu nome nas nossas vidas, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém.
Antes os céus e a terra, me rendo a ti. Antes do meu pecado, gastes o preço na cruz. Meus erros pesaram meus ombros, me rendo a ti. E posso dizer que posso fazer se não entregar, ó Deus, meu coração. Na salvação eu caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Eu posso dizer
Deus abençoe a todos, dê coragem e uma excelente semana a todos vocês. Semana que vem a gente está de volta aqui com uma nova série. Amém?